Boa noite, amados. Paz de Cristo Jesus. Você tem a paz do Senhor? Diga amém. Amém. Você pode sentar, obrigado. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui, conhecendo mais uma agência do Reino, conhecendo mais uma parte da família de Nova Vida. É muito bom estar aqui. E eu fico muito feliz de chegar na igreja. E a igreja, ela está bonita, arrumada. Eu cheguei bem cedo hoje, o irmão Diácono Wagner foi me buscar, e quando eu cheguei aqui na igreja, o irmão estava aqui, ajeitando, arrumando, preparando o ambiente. Se você me chamar para ir na sua casa, eu não vou reparar nada na sua casa. Se o pé do seu sofá está quebrado e você colocou um pedaço de tijolo embaixo, se a parede está caindo, eu não vou reparar. Mas eu aprendi a chegar na casa do Senhor e olhar e ver. Está muito bonito. Você gostou aqui do altar? Diga amém. Ficou muito lindo. Parabéns, pastor Jefferson. Parabéns à igreja. Tudo isso é investimento. É o dízimo, a oferta que você traz, o altar, que pode possibilitar de melhorias. Eu não conhecia o espaço e fiquei encantado com o espaço da igreja. Falava com o pastor. Quanto eu fiquei empolgado e muito emocionado com tudo aquilo que tem acontecido em tão pouco tempo nessa igreja. Eu brinquei com ele e disse, olha, agora eu sei o porquê que eu vou pregar a mensagem que eu vou pregar. Porque Deus, ele colocou no meu coração uma pequena palavra e eu fiquei, mas por que a palavra? Como se Deus tivesse que me dar alguma satisfação de alguma coisa, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi o porquê desta pequena palavra que eu quero trazer ao coração dos irmãos, porque nós estamos nessas quintas de unção, e sem dúvida nós precisamos desta unção que vem do alto. Nós precisamos nos revestir desta unção, porque a verdade é que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo bem difícil, é um tempo bem complicado. E eu penso e eu acredito que mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, Deus, ele faz acontecer. Você crê nisso? Diga amém. Então vamos ficar de pé. Eu quero pregar então nesse tema, não sei se vai ser possível colocar aí na nossa projeção. O tema da nossa pequena palavra nessa noite é Deus faz acontecer. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Deus, ele faz acontecer. Graças a Deus por isso. Eu quero ler um único versículo nessa noite. Gênesis capítulo 36, verso de número 24. Por gentileza. Gênesis capítulo 36, verso 24. Vou pedir para o nosso irmãozinho da mesa, se puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Gênesis 36, 24. Obrigado. Diz assim o texto. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais, onde mesmo? No deserto. Quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Vamos ler mais uma vez o verso 24? São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais, onde mesmo, igreja? No deserto. Ele achou água no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Oremos, Pai. Fala conosco nessa noite. Ministra aos nossos corações. O povo é teu, a igreja é tua, tudo aqui é para ti. Nós apenas somos vasos de barro, que nos colocamos à disposição para ser usado por ti. Ó Pai, que eu diminua e que tu cresças. A honra é tua, a glória é tua. Nós te pedimos, fala aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Que possamos ser vencidos pela tua palavra nessa noite. Grato nós somos a ti e nós oramos em nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar? Talvez você nunca tenha ouvido a história de Aná.
Talvez você nunca tenha ouvido um sermão a respeito desse homem chamado Aná. E quem foi Aná? Quem era esse homem chamado Aná? O texto sagrado que lemos, ele nos traz essa informação. Aná, ele era filho de Zibeão. Ele tinha um irmão chamado Aiá. Esse homem chamado Aná, ele era descendente de Esaú. Sim, Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, portanto, neto de Abraão. Aná, ele era descendente de um homem que havia feito algo horrível. Esaú, filho de Isaque, irmão de Jacó, diz o texto, ele era um perito caçador. E certo dia ele veio do campo, tentou caçar alguma coisa e não conseguiu apanhar absolutamente nada. A Bíblia vai dizer que então esse homem volta para casa e ao entrar em casa, ele sente um cheiro bom, um cheiro gostoso de comida. E ele então vai até a cozinha. E quando ele chega na cozinha, ele vê o seu irmão então preparando um delicioso prato. O que aquele homem faz? A Bíblia diz que esse homem então pede ao seu irmão aquele prato de lentilhas. Esaú, ele era o primogênito da sua casa. E por causa de um prato de lentilhas, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Lá em Gênesis 25:31, o seu irmão diz para ele assim, eu lhe dou, mas primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Aquele homem faminto, o que ele faz? Ele despreza. Então Aná, ele é descendente de um homem que havia feito algo terrível. E onde esse homem chamado Aná, ele vivia? A Bíblia vai dizer, o texto que nós lemos vai dizer que ele vivia em Edom. E Edom é um deserto. Então esse homem chamado Aná, ele vivia num deserto. Esse homem chamado Aná, ele vivia no deserto, mas ele também trabalhava no deserto. E nós sabemos o que é um deserto. Deserto é um lugar de solidão. Você não vai encontrar muitas pessoas em um deserto. Deserto é um lugar de escassez. Você não vai conseguir colher muita coisa no deserto. Deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de tristeza. De vez em quando nós encontramos os nossos irmãos na fé e nós perguntamos, e aí, meu irmão, tudo bem contigo? Se ele disser para você, olha, eu estou no meu deserto, pronto. Nós vamos entender e nós vamos compreender que ele está passando por um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de deserto, um tempo de tristeza. Então, a palavra do Senhor nos diz que Aná, ele vivia num deserto. Mas ele não só vivia num deserto, como ele trabalhava no deserto. E o texto que nós lemos, esse único versículo que nós lemos, ele nos traz mais algumas informações. Por exemplo, o texto sagrado nos fala sobre o seu trabalho, sobre o que ele fazia num deserto. Aná, ele apacentava, ele pastoreava jumentos. Os animais que Aná apacentava não eram ovelhas, um animal dócil, não. Aquele homem, o trabalho daquele homem era apacentar jumentos. Não sei se você tem informação, mas creio que sim. O jumento, ele é um animal difícil. O jumento, ele é um animal teimoso. E para que eu pudesse, então, trazer essa reflexão nesta noite, eu precisei estudar um pouquinho sobre esse animal, sobre o jumento. Eu precisei fazer um pequeno curso de jumentologia para poder compreender. Você está rindo, mas Eu precisei compreender sobre esse animal para que eu pudesse então entender o trabalho desse homem. E eu descobri algumas verdades sobre este animal. Por exemplo, o jumento, diz-se a respeito do jumento que ele tenta derrubar
aquela pessoa que o monta. E quando ele consegue derrubar a pessoa que o monta, ele não faz igual o cavalo, que pula a pessoa, não. O jumento, ele faz questão de pisar a pessoa. Ele não apenas derruba, ele não apenas pisa, como ele também morde a pessoa. Então esse homem chamado Aná, ele está pastoreando, apacentando um animal que derruba, que pisa e que morde. E eu estou aqui lhe trazendo essas informações para que você possa ter noção a respeito do que o Aná estava fazendo. Aquele homem, o trabalho daquele moço era um trabalho difícil. O trabalho daquele moço era um trabalho bem complicado. E esse único versículo que nós lemos, ele ainda nos traz mais informações. Ele nos traz a informação de quem era o proprietário desses animais, do jumento. Aná, ele pastoreava, ele cuidava de um animal, de jumentos que não pertenciam a ele. A Bíblia vai dizer que ele, o dono daquelas jumentas, era seu pai. Se ele estivesse cuidando de jumento e aquele animal fosse dele, menos mal. Mas ele está apacentando um animal que derruba, que pisa, que morde e que não era dele, era do seu pai. Era do seu pai. E eu fiquei pensando, contextualizando e viajando no mundo de Bob, que talvez, a Bíblia não diz, mas eu fiquei pensando que talvez Zibeão, seu pai, tivesse reunido os filhos e tenha dito para o outro filho, para o Aiá, dizendo: meu filho, eu preciso que você vá para o deserto cuidar dos meus jumentos. Eu fico pensando numa possível conversa. E aquele filho talvez tenha dito para ele: meu pai, eu cuidar de jumentos? Desculpa, meu pai, mas eu não vou cuidar, não. Se o senhor quiser, o senhor que mande o meu irmão fazer isso. A Bíblia não diz, não relata esta conversa, mas a Bíblia diz que Aná, ele obedeceu e passou a trabalhar no deserto para cuidar dos animais de seu pai. Isso a Bíblia diz. E um detalhe muito importante: em nenhum momento no texto que nós lemos, em nenhum momento no texto a Bíblia diz que Aná reclamou. Em nenhum momento no texto que nós lemos mostra que aquele homem chamado Aná tenha murmurado. E ouça por gentileza nessa noite, eu e você, nós não devemos reclamar. Eu e você, nós não devemos murmurar por certos lugares e por situações que nós somos colocados. Muitas vezes, em muitas situações, o povo de Deus, os cristãos, eles passam por adversidades e reclamam da vida. Talvez nesse tempo presente da sua vida, você esteja enfrentando um momento de vicissitude, de adversidade. Talvez nesse tempo da sua vida, você esteja enfrentando um deserto. Talvez nesse tempo da sua vida você esteja rodeado de circunstâncias contrárias, os ventos soprando de maneira contrária, e você esteja vivendo um tempo complicado. Mesmo assim, eu digo a você nessa noite, você e eu, nós não devemos reclamar por esses problemas da vida. Nós jamais podemos dizer: eu acho que Deus me abandonou. Porque Deus, Ele não nos abandona. Às vezes, os nossos irmãos na fé dizem: Deus, Ele me abandonou. Mas a Bíblia não diz que Aná reclamou. Aná, ele não reclamou. Ele não reclamou do local, o deserto. Ele não reclamou do trabalho, o pastoreio. Aná não reclamou da matéria-prima pelo qual ele foi obrigado a trabalhar, jumentos. E ele não reclamou por quê? Ele não reclamou porque ele sabia que mesmo do deserto, Deus era com ele. Aná, ele não reclamou porque ele tinha a mais absoluta certeza que Deus estava com ele naquele tempo difícil.
E a palavra de Deus nos diz que ele achou algo valioso no deserto. Aná, ele achou uma coisa valiosa no deserto. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo no deserto, mesmo na adversidade. E por isso aquele homem, ele achou uma coisa valiosa no deserto. O texto diz para nós que ele encontrou uma fonte de águas termais, fontes de águas quentes, águas medicinais. E quando eu olho para esse versículo, único versículo da palavra de Deus, mas rico de informações, eu aprendo aqui algumas lições que eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos nessa noite, porque o tema da nossa mensagem é Deus faz acontecer. Você crê que Deus faz acontecer? Diga amém. Pois é, Deus ele faz acontecer. E a primeira lição que eu encontro neste único verso que nós lemos é que Deus ele faz acontecer onde não está acontecendo. O Deus que nós servimos, o dono desta igreja, o dono da nossa alma, ele faz acontecer onde não está acontecendo. Lá está o Aná, no deserto, apacentando os jumentos de seu pai. E Deus fez acontecer onde não estava acontecendo. Deus fez acontecer algo na vida daquele homem. Ele encontrou uma fonte de água no meio do deserto. E isto é tremendo. Eu fico pensando em cada um de nós que estamos aqui nesta noite e talvez não esteja acontecendo nada na sua vida. Talvez os seus dias, todos os seus dias sejam iguais. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma rotina. Pense no Aná no deserto. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias apanhando os animais, cuidando dos animais, vivendo uma rotina naquele deserto, tendo todo o cuidado necessário, de olho naqueles animais, porque são difíceis, porque derrubam, porque pisam, porque mordem. Aná, ele está vivendo aquela rotina. E quantos de nós não vivemos a nossa rotina? Quantos de nós não vivemos a mesma coisa? A mesmice de todos os dias. Parece que não é mais esperança no nosso coração com relação aos amanhãs. Porque a nossa vida, muitas das vezes, é assim. É igual. Parece não ter cor. Não parece ter brilho. Ô, meu irmão, como está o seu dia? Ah, meu dia foi uma droga. Não acontece nada na minha vida. A minha vida é sempre assim. Casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho, igreja, igreja, casa, casa, igreja. Eu estou enfrentando as minhas adversidades. Parece que Deus não está nem aí para mim. Todos os dias é a mesma coisa. Eu já perdi até a esperança no meu coração, mas olha, não se esqueça de uma verdade. E que verdade, pregador? Deus está contigo. Deus, ele está comigo. Nunca se esqueça que Deus está conosco. Todos os dias vivendo a nossa rotina. Não pense que Deus nos abandonou nas rotinas da vida. Não, Ele vive a nossa rotina dia após dia. Deus, ele faz acontecer onde não está acontecendo. Nós precisamos tomar posse dessa palavra nessa noite. Deus, ele faz acontecer. Eu creio que Deus nessa noite ele vai fazer acontecer na nossa vida. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas eu sei que o dono desta igreja, que vive e reina para todos sempre, ele pode e vai fazer acontecer na nossa vida. Mesmo que não esteja acontecendo nada. Essa semana eu vivi uma experiência muito interessante. Essa semana, para mim, é uma semana bastante complicada.
Não sei se para você, mas o famoso dia 10 para mim é um tormento. Por que é um tormento? Porque a gente precisa pagar contas. Eu precisava pagar o meu aluguel ontem. E eu estava vivendo e dizendo, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E eu vou vivendo dia a dia. Vamos vivendo confiando em Deus. Eu lembro que na segunda-feira, normalmente dia de segunda-feira é o meu dia de descanso. Final de semana normalmente é bem agitado, então segunda-feira eu dedico ao descanso, a cuidar de algumas coisas pessoais. 7h pouca da manhã o telefone tocou. Eu já achei que era desgraça. Porque o telefone tocar muito cedo ou de madrugada é desgraça. E o telefone tocou, eu atendi meio sonolento. E a pessoa do outro lado, você está em casa? Lógico que eu estou em casa. Você me acordou. Daqui a pouco eu vou passar na sua casa. Eu não entendi. Eu disse, por quê? Ela disse assim para mim, porque Deus me mandou te falar uma parada. Então eu vou aí te dizer. Tá bom. Eu vou levar minha filha na escola e volto e te aguardo. Eu estou esperando a pessoa nada. Falei, tá bom, vou esperar. Daqui a pouco o telefone toca. Estou aqui no seu portão. Lá fui eu, saí. Quando eu cheguei no portão, a pessoa parou com um carro assim na calçada. E ela disse assim para mim, olha, Deus manda te dizer que Ele é contigo. Eu pensei assim, ela não podia ter dito isso pelo telefone? Olha como é que nós somos. E ela então foi na parte de trás do carro, abriu a porta e ela começou a tirar coisas de dentro do carro. Alimentos. E ela disse assim, ó, Deus mandou te entregar isso. Aí o negócio já ficou meio estreito. Falei, opa, então o negócio é sério. E ela começou a tirar várias coisas dentro do carro e me entregando. Toma, Deus mandou te dar. Deus mandou no mercado fazer compras. Disse, amém, obrigado. Deus é bom, amém. Daqui a pouco ela meteu a mão no bolso e tirou uma quantia razoável. Deus mandou te entregar isso aqui. Eu, com muito sono, eu peguei o dinheiro e botei dentro do bolso. Ela disse, Deus manda te dizer que Ele é contigo. Aleluia. Dei um abraço na pessoa, entrei, fui levar as coisas lá para dentro. A ficha começou a cair, sabe? Aí eu meti a mão no bolso. Eu olhei. Eu me assustei. Porque eu precisava de uma quantia para pagar o aluguel. Não supriu todo o aluguel, mas me faltou bem menos. E Deus falou ao meu coração, eu faço acontecer onde não está acontecendo. Confie. Mas é difícil confiar. É difícil acreditar. Porque muitas das vezes nós somos carnais. Salmo 121, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança no homem, no sistema, sei lá em quem. E nós precisamos acreditar em Deus, porque Ele faz acontecer. Basta crer, basta confiar, basta se lançar no colo dele e dizer, Pai, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Então Deus Ele faz acontecer onde não está acontecendo. A segunda lição que eu encontro aqui neste único versículo é que Deus Ele faz acontecer com pessoas difíceis e com situações difíceis. Você consegue imaginar aquele homem tendo que cuidar dos animais? Eu aqui, na introdução da mensagem, eu comecei a falar um pouquinho sobre o jumento. Comecei a falar um pouquinho aqui sobre o trabalho do Aná, sobre a obra-prima que ele estava, então, desenvolvendo. E eu digo para você que Deus Ele faz acontecer com pessoas difíceis e em lugares difíceis. Tente imaginar esse moço tendo que cuidar de jumento, um animal difícil que derruba, que pisa, que morde. Você vai concordar comigo. Existem pessoas que são difíceis. Tem pessoas que, desculpe aqui, mais se parecem com um jumento. Eu não sei se você
conhece pessoas assim, e eu conheço. Talvez alguém na sua família mais se pareça com um jumento. E por favor, não vai dizer que eu disse que ele é um jumento, pelo amor de Deus. Mas pense. Pense. E existem momentos na nossa vida que essas pessoas parecem que querem nos pisar. Parece que essas pessoas parece que elas querem nos morder. Parece que elas querem nos pisotear. Mas acredite, Deus faz acontecer com pessoas difíceis. Deus, Ele faz acontecer. Talvez o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, seu patrão, seus pais, mais se pareçam com um jumento. Pessoas que você olha e diz, são pessoas difíceis. Estão sempre pisando. São familiares que gostam de tripudiar em cima de nós. São situações que nós somos obrigados a viver. Mas Deus nessa noite ministra o nosso coração. E Ele diz, eu faço acontecer com pessoas difíceis. Talvez você esteja vivendo em um lugar difícil. Mas Deus, Ele também faz acontecer em lugares difíceis. Eu lembro, há pouco tempo eu morava numa casa muito próximo da igreja de Olaria. Eu descia a minha rua, eu virava à direita, andava mais acho que uns 20 passos, eu estava dentro da igreja. Para mim era muito bom. E eu morava numa vila, e tu já imagina que vila é um lugar difícil de morar, sendo com parente ou não parente. E eu fiquei ali uns quase 5 anos morando, ô lugarzinho difícil. Uma vizinha insuportável na frente, que achava que era a dona da vila. Eu tinha uma vizinha nos meus fundos, espírita, com quase 10 cachorros. O pastor falava aqui de um animal, de estimação. Pois é, se um gato ou um cachorro já exala um cheiro, às vezes, difícil, tu imagine 6, 7, 8, 9. E ela gritava, ela berrava, ela tocava, escarcel naquela vila. E para variar, quando ela queria lavar a área, ela usava criolina. Você imagina o cheiro que era. E eu alérgico, tu imagina como é que eu não ficava. Pois é, tempo difícil. Mas Deus, Ele age. Mesmo no lugar difícil, mesmo com pessoas difíceis, Deus, Ele faz acontecer. Deus, Ele faz acontecer onde não está acontecendo nada. Deus, Ele faz acontecer em lugares difíceis e com pessoas difíceis. Terceira lição. E preste muita atenção nessa lição. Porque aqui é o grande segredo. Deus, Ele faz acontecer com quem obedece. Deus, Ele faz acontecer com quem obedece. Aná, ele está apacentando o jumento dos outros. O jumento não era dele. O jumento era de seu velho pai. Aná, ele não recusou. Ele não desobedeceu. Talvez o seu irmão tenha dito que não ia fazer, mas ele obedeceu ao seu pai. E o texto vai nos dizer que foi através da sua obediência que ele encontrou algo valioso no deserto. Ele achou as fontes de águas termais. Ele encontrou as fontes termais porque ele estava no deserto cuidando de jumentos do seu pai. Então, Deus, Ele faz acontecer. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça na nossa vida. Muitos templos evangélicos por aí estão abarrotados de pessoas quase que obrigando Deus a fazer alguma coisa. Mas elas não querem obedecer à palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça acontecer na nossa vida, mas nós não obedecemos. Você lembra daquele comandante do exército do rei da Síria, chamado Naamã? Um homem de guerra, um homem vitorioso,
porém, diz o texto, leproso. Naamã, ele era um homem mau. Um homem que invadiu a Israel, e quando invadiu a Israel, ele sequestrou uma menina, uma adolescente. Ele olhou para aquela menina e disse: você vai ser a minha escrava, você vai ser a escrava da minha esposa. E aquela menina, então, ela está na casa do seu senhor, Naamã. E um belo dia, a Bíblia não diz, mas um belo dia, Naamã devia estar trocando de roupa, deixou a porta meio aberta, e aquela menina, então, olhou para ele e viu a lepra na sua carne. Ela, então, vai até a sua senhora e diz: tomara meu senhor estivesse presente do profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Aquela mulher, então, chega para o seu marido e diz: meu amor, a menina lá de Israel disse que se você for a Israel procurar o profeta, ele vai curar você da sua lepra. O que ele faz? Ele vai ao rei da Síria. Ele conta aquela história. O rei, então, escreve uma carta para o rei de Israel. E a carta dizia: olha, estou lhe enviando o meu servo Naamã para que o cures da sua lepra. O rei, quando ouve aquelas palavras, ele rasga as suas vestes. Ele diz: esse rei está querendo romper comigo. Eu lá sou Deus, por acaso, para curar alguém? O profeta, então, que estava em Samaria, tomou conhecimento e mandou dizer ao rei: olha, manda ele vir até aqui, e ele saberá que há Deus em Israel. Então, Naamã, ele vai com a sua comitiva até a casa do profeta. O profeta nem saiu para poder recebê-lo. O profeta mandou seu diácono, o diácono aí se lascando de novo. O diácono aí, ó. Mandou seu diácono lá e falou assim: ô Naamã, o profeta mandou tu mergulhar 7 vezes no Jordão. Quando ele ouviu aquilo, como é que é o negócio? Mergulhar 7 vezes no Jordão? Quem esse profeta acha que é? Eu achei que ele ia sair, ele ia vir ter comigo, ele ia colocar a mão sobre a lepra, aleluia, ia fazer uma oração forte, ele ia fazer e acontecer, ele ia pisar forte no chão, não, é só mergulhar, não. Lá na Síria, Abana e Farfá, os rios lá são mais limpos do que essa água barrenta do Jordão. Naamã, mas aqui acontece assim, ó. Deus faz acontecer com quem obedece. Aí os seus empregados: meu pai, se ele tivesse pedido para você, para o senhor, fazer algo difícil, o senhor não faria? Trazendo aqui para o nosso tempo, se o profeta mandasse tu subir a escadaria da igreja da Penha de joelho, tu não fazia, sujeito? Se ele não mandasse tu ir a Aparecida andando, o senhor não iria? Só pediu para o senhor se lavar 7 vezes. Naamã, então, ele decide obedecer. Ele tira a sua roupa, ele expõe a sua lepra para todos, e ele mergulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º mergulho, quando ele levanta, ele foi curado. A sua carne estava como a carne de um bebê. Pois é, Naamã, aqui é assim. Deus faz com quem obedece. Posso me lembrar também aqui de um outro episódio. O profeta Elias, ele está no Querite. Ele está tendo como um local para beber um braço do Jordão, um córrego. E Deus diz para ele assim: vá até Sarepta, que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Havia fome em Israel. Ele pensou: me dei bem. Mulher viúva, a mulher deve ser cheia do dinheiro. E quando ele chega lá, ele vê uma mulher pobre, maltrapilha, magra. E ele então a chama e diz: mulher, me dá um copo de água para eu beber? Ela: claro, meu senhor. Quando ela está indo, ele a chama de novo e diz: olha só, não quero só água não. Eu quero algo para comer, porque eu estou com fome. A mulher disse: tão certo como vive o Senhor, nada tenho cozido na minha casa. Olha, eu tenho um pouco de farinha,
em uma panela e um dedinho de azeite numa botija. Porção exata para eu fazer 2 bolos. Um bolo para mim e um bolo para o meu filho. Depois, nós vamos comer esse bolo e nós vamos sentar no canto para esperar a morte chegar. O profeta então diz para ela assim: faze-o como você está dizendo. Mas antes, você faz um bolo pequeno para mim. Depois você vai e você vai fazer um bolo para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor: da farinha, da panela a farinha não vai acabar. E da botija, o azeite não vai faltar. Não vai faltar. Ela poderia ter pensado assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ela obedeceu. Ela fez um bolo para o profeta, um bolo para ela, um bolo para o filho. Ela olhou na botija, um dedinho de azeite. Ela olhou na panela e tinha farinha. No dia seguinte, mais 3 bolos. No outro dia, mais 3 bolos. No outro dia, mais 3 bolos. E assim foi, porque Deus, Ele faz acontecer com quem obedece. Ele faz acontecer com quem obedece. Meu irmão, minha irmã, obedeça ao seu Deus. Obedeça ao seu pastor. Porque Deus o colocou aqui para servir você, para servir ao povo aqui em Campo Grande. Obedeça a sua liderança, obedeça a Deus. Porque Deus, Ele faz acontecer com quem obedece. A 4ª lição que eu aprendo nesse único versículo é que Deus, Ele faz acontecer para nos alegrar. Quando Aná, ele descobriu as fontes no deserto, com certeza uma grande alegria invadiu o seu coração. Eu fico imaginando, sabe? O Aná no meio daquela água toda no deserto. Eu fico imaginando ele pulando, a jumenta se banhando. Houve grande alegria. Deus nos abençoa para que a alegria venha sobre a nossa vida. Por isso, Ele faz acontecer. Posso me lembrar do Salmo 126, quando o salmista ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Nós estamos alegres. Deus, Ele faz acontecer para nos alegrar. Deus deseja alegrar o seu coração. Deus deseja alegrar a sua vida. O Deus que está presente a essa reunião, Ele faz acontecer. Meu irmão, em nome de Jesus, saia por essas portas nessa noite, acreditando que Deus faz acontecer. Não precisa o pranto, não precisa o medo. Ele faz acontecer. Basta nós obedecermos. Basta nós confiarmos. Basta nós acreditarmos. A 5ª e última lição que eu aprendo nesse texto. Deus, Ele faz acontecer para nos fazer prosperar. Deus, Ele faz acontecer para nos fazer prosperar. Com certeza a vida daquele homem, Aná, mudou a partir daquela descoberta. Agora, o deserto seria irrigado. Você sabe o que é água no deserto? Eu lhe respondo. Água no deserto é riqueza. É riqueza. Então Deus, Ele faz acontecer na nossa vida para nos fazer prosperar. Porque Ele deseja ver a prosperidade do seu povo. Ele deseja ver a sua prosperidade, meu irmão. Ele deseja ver a minha prosperidade. Mesmo que você esteja em um lugar difícil, saiba, Ele é contigo. Talvez você esteja lidando com pessoas difíceis em um lugar difícil, mas Ele está com você. Parece que o milagre jamais vai acontecer, mas creia, Ele faz
acontecer. Ele faz acontecer. E o que eu faço, pregador? É só esperar acontecer. Porque Ele nunca chega atrasado. E por favor, quando você prosperar, olhe para o lado. Como é que é? Olhe para o lado. Porque nada do que Deus nos dá é somente para nós. Tudo que Deus nos dá é para compartilharmos. A igreja ela tem um propósito. Ser bênção onde ela foi plantada. E às vezes você ser bênção na vida do próximo é tu meter a mão no bolso e pagar a conta do teu irmão que está atrasado, meu irmão. É você ir no mercado e fazer compras, como essa minha irmã fez comigo. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós precisamos nos comportar como igreja. Igreja, ela se importa com o próximo. Ela se importa consigo, mas ela se importa com o próximo. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo um tempo muito difícil na sua vida? E muitas das vezes nós damos de ombro, porque nós dizemos assim, eu também tenho um problema. E a verdade é que o nosso problema sempre é maior do que o do nosso irmão. Desculpa, porque nós somos egoístas. A igreja no Brasil hoje, ela se tornou egoísta, egocêntrica. Nós ficamos dentro dos templos evangélicos, induzidos pelos pastores, e desculpa a expressão, picaretas. Deus aqui tem que fazer, porque aqui não tem essa de Deus, não, se Deus quiser fazer, aqui não tem isso não, aqui Deus tem que fazer e acabou. Ué, nós viramos Deus de Deus? Nós somos servos. Ele manda e nós obedecemos. Ele diz sim, ele diz não, e nós nos submetemos, nós obedecemos. E nós muitas das vezes ficamos cantando aquela velha música, mestre, eu preciso de um milagre. E nós esquecemos de olhar para o lado. O maior milagre que Deus podia fazer na sua vida, meu irmão, é a sua salvação. Eu costumo dizer, e eu choco algumas pessoas quando eu digo, se Deus não quiser fazer mais nada por mim, Ele não precisa. Porque Ele me deu a salvação. Lá não haverá choro, não haverá pranto. Lá toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Por mais que aqui na terra passemos por problemas, dificuldades, vicissitudes, lá estaremos para sempre com o nosso Senhor. Passaremos a eternidade cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então guarde no seu coração, Deus faz acontecer onde não está acontecendo. Deus, Ele faz acontecer com pessoas difíceis, com situações difíceis. Deus, Ele faz acontecer com quem obedece. Ele faz acontecer para nos alegrar e para nos fazer prosperar. É você e Deus, meu irmão. Você tem o direito de sair por essas portas, não acreditando nessa palavra. Mas você tem a oportunidade de cruzar aquelas portas, acreditando, indo para sua casa, voltando para sua vida, acordando amanhã, sexta-feira, para mais um dia de trabalho, de compromissos, acreditando que Deus faz acontecer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu lembro de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão poderia ter dito, Senhor, qual é a terra? Ele não fez isso. Deus poderia ter mostrado a terra, mas não mostrou. O Abraão, obedeça. Sai e vá. No caminho eu vou te revelando. No caminho eu vou lhe mostrando, eu vou lhe guiando. E Deus guiou.
Deus mostrou. Mas há princípios, há regras, há ordens que nós precisamos obedecer. Obedeça. Simplesmente obedeça. Eu não concordo. Direito seu. Mas obedeça. Eu estou na igreja de Nova Vida há 23 anos. Cheguei na igreja de Nova Vida, eu tinha 10 anos de idade. Na mesma igreja, me converti, falava isso com o diácono Wagner no carro, no caminho. Me converti na Nova Vida e graças a Deus eu não pago tributo para nenhuma denominação. Eu sou Nova Vida, até morrer. Você acha que o lado do Bispo Francisco eu concordo com tudo que ele faz, que ele pensa? Claro que não. Uma vez ele tomou uma decisão que me cabia, que eu estava dentro da decisão dele. Eu disse para ele dentro do gabinete, olha, eu não concordo com isso não, mas eu vou obedecer. Ele virou para mim e disse assim, eu não esperava outra coisa de você. Pouco tempo depois ele virou para mim e disse para mim, eu estava errado. Me perdoe. Eu disse, você não precisa me pedir perdão. Eu obedeço. Sabe, irmãos, eu prefiro obedecer. Por mais que eu não concorde, por mais que eu ache que está errado, eu vou obedecer. Eu não vou ser cobrado por não ter obedecido. Eu não vou. Tudo certo. Senhor, eu obedeci. Agora o senhor vai lá e trata com quem deu a ordem. Está tudo certo. Eu tiro o mico do meu ombro. Deus faz acontecer. E a minha oração nessa noite é que o Senhor faça acontecer na sua vida. Quintas de unção. Que você seja ungido nessa noite. Fortalecido nesta noite. Para que você enfrente os teus gigantes. Para que você enfrente os seus problemas. Porque problema todo mundo tem. O problema não é ter problema. O problema é como nós encaramos o problema. Às vezes as pessoas olham o problema e o veem muito grande. Mas quando nós olhamos pelos óculos de Deus, o nosso gigante é um anão. É como aquele jovem, diácono, também diácono do profeta. Meu Deus, o monte está cheio de inimigos. Aí o profeta sai, ele olha e diz, Senhor, ele ora, Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. E os olhos dele foram abertos. E ele viu que os montes estavam cheios de carros e cavalos de fogo. Em redor de Eliseu. Que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver a terra. Eia, subamos e possuamos a terra que é nossa por herança. Mas no caminho, obedeça. Eu digo a você, meu irmão, eu não estaria aqui nesta noite pregando para você, sendo uma boca de Deus, se ao longo desses 20 e tantos anos eu não obedecesse a minha liderança. Eu estou aqui por ser um servo obediente a Deus e a minha liderança. Deus faz acontecer. Apenas aguarde. Espere acontecer. Tome possessão. E veja o livramento. Veja Deus fazendo. Às vezes nós vamos precisar fazer muita coisa não, só confiar. E quando nós chegarmos lá, Deus já vai ter derrotado os nossos inimigos. É só esperar acontecer. Vamos ficar de pé?